a parada é a seguinte: Flamengo do inferno ao céu. Provavelmente, como é que o Flamengo fez pra chegar nesse patamar que tá hoje, de tanto dinheiro e tanto título e tudo mais? Será que é isso? Vamos ver como é que foi aqui, Victorando. Em 2013, o presidente Bandeira de Mello assumiu o clube com uma dívida de 741 milhões de reais. Ele não tem dinheiro pra pagar nem o... Pelo amor de Deus, vai contratar um dos melhores centroavantes do Brasil atualmente? Com que dinheiro? Kleber Então, Gladiador. lá, Gávea, qualquer coisa. Daí vem aí com 50 milhões, aí a gente vende. Em 2015, a chegada de um grande... Existia um tempo no futebol brasileiro que, tipo assim, 50 milhões era muito dinheiro, tá ligado? Não, chega aqui com 50 milhões que a gente vende. Hoje em dia, 50 milhões é um jogador bem questionável. reforço, Paulo Guerreiro, já era um indício de que uma parcela do dinheiro começava a ser direcionada para contratações de peso. O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Eu quero agradecer, galera, a nação rubro-negra. Essa contratação eu acho que foi aqui mais nos dias de trabalho. Sabe por quê? O Flamengo Nossa, pior que valeu a pena pra caramba. tá com a diretoria que tá sendo arrumado o Flamengo. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro. Também acho isso. Calil. Como o Flamengo estranhamente saiu do clube mais endividado do Brasil para o mais rico da América em tão pouco tempo. Cada dia que passa, o Flamengo fica mais rico. Isso desconfia e assusta algumas pessoas. Recentemente, o Flamengo anunciou as contratações de Jorginho, que já foi o terceiro melhor jogador do mundo e o melhor jogador da Europa em 2021, Saul, Carrascal, Samuel Lino por 22 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, o mais caro da história do clube, e por aí vai. Mas para algumas pessoas isso levanta suspeitas, dizendo que a conta não fecha. Mas há alguns anos atrás, o Flamengo estava quebrado. Em 2011, Ronaldinho dormia em beliche, dava entrevista em cadeira. A estrutura de entrevista que era uma loucura. Cadeira de bar, tá ligado? Nossa. De bar, jogadores sendo carregados em carrinho de mão porque não tinha maca, e hoje um time que possui um elenco multimilionário, que tem a maior folha salarial do país, pagando 40 milhões por mês só de salário. O Flamengo saiu do clube mais endividado do país com uma dívida de 700 milhões de reais em 2013. Que hoje também não seria uma das grandes dívidas do país, não. Porque hoje, tipo assim, ficou algo mais comum a galera passar de 1 bi de dívida. A caminho de regime falimentar, ou seja, a caminho da falência, até se tornar o clube que mais gera receita na América, chegando a quase 2 bilhões de faturamento anual. Mas o que tem por trás Quase 2 bi? de tudo isso? Que reviravolta estranha é essa, de repente? De onde vem tanto dinheiro? É muito comum sempre que o Flamengo anuncia essas contratações gigantescas aí, você vê alguém falando na rua ou comentando na internet, alguém falando, mano, isso é lavagem de dinheiro. Se você investigar bem o Flamengo, você acha caroço nesse ângulo. Descobre muita sujeira por trás. Muita gente acha que é igual você que tá assistindo, mano. Você tá cheio de sujeira por trás. Que isso, cara? Vamos limpar essa sujeira aí, meu parceiro. E é por isso que o vídeo tem esse título. Deixa eu ficar sério porque é um vídeo investigativo, né, galera? Flamengo. Deixa eu ficar sério, ele assim, ó. Do inferno ao céu. Hoje nós vamos descobrir se tem caroço nesse angu, que histórias suspeitas são essas. Mas antes de tudo isso, já vai chegando deixando o likezão nesse vídeo, né, meu parceiro? Se inscreve aí no canal também. Como eu sempre digo, é a primeira vez que você tá me vendo. Calma. Ah, não vou gostar. Irmão, se inscreve agora no canal, no final do vídeo. Se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender, então se inscreve agora no canal e depois a gente conversa, beleza? Bora pro vídeo. Mas pessoal, pera aí, porque assim, tá na hora de falar da Flash Score. Tu já tem no seu celular? Eu tenho aqui no meu, e pra você que não sabe, é o melhor aplicativo de estatística. Você já me viu falando isso, mas realmente é muito bom. Baixando de graça, você vai ter todos os placares ao vivo, vai ficar sabendo de tudo que tá rolando, vai ser avisado quando tiver acontecendo os jogos que você quer ser avisado que tá acontecendo. Peraí que acabou o ar, porque é muita coisa pra falar. Enfim, usando a Flash Score, você consegue ver a nota de cada jogador em cada jogo. Então, pô, será que o jogador que você acha que foi bem, será que a nota dele naquele jogo também tá boa? Você tem como conferir isso lá, tanto pra futebol europeu, quanto aqui pro Brasil, pro seu time, seja ele qual for, tá ligado? Tudo quanto é campeonato mais relevante tem. Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, tem como você acompanhar tudo de pertinho com a Flash Score de graça. E aí tá, mas como é que eu faço pra baixar? Primeiro link aqui da descrição, é só você clicar lá, não tem que pagar nada, é completamente gratuito. Clica, baixa, começa a usar, porque eu já uso aqui, demorou? Então use você aí também.
Em 2011, o Flamengo fazia uma janela de transferências histórica. Além de trazer Thiago Neves, que já foi e era um dos melhores meias do futebol brasileiro, trazia nada mais, nada menos numa janela gigante a transferência histórica simplesmente de Ronaldinho Gaúcho. Depois de uma novela de meses envolvendo Palmeiras, Grêmio e o Flamengo, o bruxo escolheu vestir vermelho e preto. Foi uma festa gigante com a recepção histórica da nação rubro-negra. O sonho de ter um jogador 2 vezes eleito o melhor do mundo no elenco estava realizado. A então presidente Patrícia Amorim entrava para a história não só por ser a primeira mulher a dirigir o Flamengo, como por trazer o jogador que para muitos pode ser considerado o mais mágico de todos os tempos. Simplesmente o bruxo Ronaldinho Gaúcho. Graças a Deus deu bem errado isso aqui, tá? Só fui voltar a jogar bola bem no Brasil lá no Atlético. Graças a Deus. E aonde você quer chegar com essa história, Vitor Litorando? Esse episódio que eu acabei de citar deveria ser um momento de alegria, mas foi responsável por tornar pública e mostrar uma das maiores bombas que estava prestes a explodir nos bastidores do Flamengo. O primeiro desafio do bruxo foi o Campeonato Carioca, e não demorou muito para ele fazer o seu primeiro gol de pênalti contra o Boa Vista. E o começo do R10 no Flamengo não podia ser melhor. Campeão do Carioca, com o gol do bruxo de falta na final, o bonde do Mengão sem freio ganhava cada vez mais. Nossa, bonde do Mengão sem freio. Nossa, musiquinha, não entrava na mente essa merda. Popularidade. Começou o Campeonato Brasileiro e o R10 também jogou muito bem, mano. O Flamengo terminou em 4º nessa temporada, algo que não acontecia desde 2009, né? Em 2010 o Flamengo viveu momentos ali bem conturbados. Parecia um projeto que estava começando e dando muito certo. Já na primeira temporada de Ronaldinho, um 4º lugar no Campeonato Brasileiro, dava a entender que era o início do projeto, que com o tempo ia só crescer mais e o Flamengo ia começar a figurar aí nas maiores prateleiras e começar a virar a hegemonia. Agora vai Começar a ganhar grandes títulos novamente. Começar o quê? Prateleiras e começar a virar a hegemonia ou começar a ganhar grandes Eu entendi. Eugenia, eu falei, caralho, que isso? Do nada. títulos novamente. Porém, isso era tudo ilusão. Ronaldinho tinha 4 anos de contrato. Porém, em 2012, um ano apenas depois do bruxo chegar no Flamengo, a surpresa. Ronaldinho rescinde contrato com o Flamengo e entra na justiça devido ao atraso no pagamento de salários e direito de imagem que somava 40 milhões de reais. E esse era só o começo da bomba que estava prestes a explodir. E bem próximo dessa data, o Flamengo estava fazendo... O outro ali nem sabe o que quer dizer Eugenia. Ele falou, lá, tá com a mente poluída. Que tem a vida, tá ligado? Várias campanhas de marketing, valorizando e engrandecendo que chegou a 40 milhões de torcedores, irmão. Então, o Flamengo anunciou que tava com 40 milhões de torcedores. Ronaldinho, alguns dias depois, falou que o Flamengo tava devendo 40 milhões pra ele. Aí começou a piada da torcida rival, né? O pessoal começou a falar, beleza, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, tá devendo 40 milhões pro Ronaldinho. É só cada um dar R$1 e paga o Ronaldinho. Mano, essa piada é muito boa, velho. Que isso, cara. Mano, o flamenguista leva na resenha. Hoje vocês sabe que a piada é boa, né, mano? Na época, o flamenguista todo mundo ficava indignado, né? Mas é uma boa piada, cara. Porém, isso era só o reflexo de uma bomba que estava prestes a explodir. Nesse momento, o Flamengo já era o clube que mais devia no Brasil. Esses números não eram tão falados porque nessa época não havia tanta transparência. Em 2013, o Flamengo divulgou a bomba pro mundo. O clube somava 750 milhões em dívidas com um faturamento anual de 200 milhões. Então, o clube estava devendo quase 4 vezes mais do que faturava no ano e estava a caminho de regime falimentar, ou seja, a caminho da falência. É quase que o mundo deu certo, quase que a gente viveria numa sociedade mais justa, igualitária e pacífica, né? Uma pena a existência do Bandeira de Melo, mas enfim. Pouco tempo atrás, o Vampeta tinha popularizado uma frase que repercutiu no Brasil todo e virou uma manchete em todos os lugares. Quando perguntaram ao Vampeta por que ele não estava rendendo o esperado no Flamengo, já que era um jogador renomado, o Vampeta simplesmente soltou a seguinte frase, irmão: o Flamengo finge que paga e eu finjo que jogo. Essa frase repercutiu no Brasil todo e na América, irmão, e só consolidou a imagem do Flamengo como um clube descredibilizado e sem moral no mercado. Porém, em 2012, chegava ao Flamengo um homem que mudaria a história do clube para sempre. No dia 27 de dezembro de 2012, Bandeira de Melo era eleito o presidente do Flamengo. No seu discurso, Bandeira quebrou expectativas e jogou o clima lá embaixo para a torcida. Bandeira deixou claro a insatisfação com o momento que o clube vivia, sendo a 4ª força do campeonato carioca. Nessa época, o Botafogo, o Vasco e o Fluminense eram muito superiores ao Flamengo em questões de estrutura e em questões financeiras, mano. Lembro que 2012 era o Fluminense que tinha o Deco, né? Era um clube que tinha bastante nomes. O Botafogo depois anunciaria o Eu
não sei, cara, assim, os outros eu desconheço, mas imagino que o Vasco já tinha dívida na época, eu só não sei se não foi escancarada até então, mas eu imagino que já tinha, porque não é possível que tudo que tem de dívida hoje foi acumulado, sei lá, nos últimos, 7 anos, tá ligado? O Vasco Provavelmente já tinha, só que não tinha sido divulgado publicamente, o que é um problema, se tivesse talvez já tinha tratado. tinha um elenco absurdo, né? Com Diego Souza, Dedé, Éder Luiz. Foi um dos últimos grandes times aí muito competitivos do Vasco. O famigerado trem-bala da colina, bons tempos, caralho. Bandeira de Melo, no seu discurso, disse que a prioridade do Flamengo era se recuperar financeiramente, custe o que custar. Porém, Bandeira de Melo soltou uma frase que contrariou muito o seu mandato. Nessa época aí, ninguém era Flamengo. Mano, sim. Assim, ninguém é mentira, tá ligado? Igual eu sempre falo, o pessoal vira e mexe pergunta por que... Nossa, eu sou Vasco, sendo que eu sou de Minas. Eu toda vez tenho que explicar, gente, eu moro numa região muito específica de Minas, mais próximo ao Rio. Então, assim, eu cresci com boa parte dos meus amigos sendo flamenguista. Quem era flamenguista naquela época, eu aceito, tipo assim, o cara meio que tirar onda agora e tal. Ah, campeão de Libertadores 19, 22, show de bola. Quem nessa época não era flamenguista, pra mim não é. Pra mim não é. Ah, não, porque o Gabigol em 2019 vai a merda. Não é, tá ligado? Se você tava lá nessa época, aí tudo bem. E jogou a torcida logo de cara contra ele, já que as pessoas não entendiam de gestão financeira, nem entendiam. Pô, nessa época aqui era eu na escola apostando com os amigos quem ia ganhar entre Vasco e Flamengo. Eu lembro que teve uma vez, isso eu era bem moleque, tá ligado? A gente apostando quem ia fazer, acho que era trabalho e tal. E aí era clássico de Vasco e Flamengo. O Vasco ganhou, aí um amigo meu teve que fazer, tipo, tudo com a letra dele, pôs o meu nome, eu não tinha que fazer nada, ganhei as notas lá sem eu ter feito nada. Obrigado, Vasco. De nada em relação a isso, né? O brasileiro não é muito bom em gestão financeira, né, rapaziada? Vamos deixar isso bem claro, né? Deveria ser, tá? Ó, você que tá vendo isso aqui, principalmente se você não tiver muita grana, seja bom com lidar com o seu dinheiro. Quem tem muito, também tem que ser, mas se você tem pouco, se você fizer cagada, vai respingar de uma forma muito mais federal do que quem tem muito. Então, aprenda a lidar com dinheiro, nós estamos juntos. É um país que tem grande parte da sua população aí sem ter essa instrução, né, mano? Instruções financeiras. Uhum. Bandeira de Melo deixou bem claro uma Hoje em dia tem tudo no YouTube, mano. Basta ter um tempinho aí pra você dedicar pra polêmica. Não tenham expectativas de títulos. A minha prioridade é reestruturar o Flamengo e depois disso dar-se início ao plano Bandeira de Melo. Logo de começo não foi fácil. Começaram as primeiras críticas da torcida. O clube não trouxe nenhum grande nome na janela de transferências e ainda mandou embora as estrelas do time. Ibson, Liedson e Wagner Love. Wagner Love, Ibson e Liedson, que tinham altos salários. O time terminou o Brasileirão em 11º. Pô, queria muito saber o que eram os altos salários daquela época. Você torra tudo no Tigre, Josão? Sim, mano. Eu pego o dinheiro que eu recebo, aí eu descubro a hora bugada do Tigrinho, jogo tudo lá. Aí o que sobra, eu aposto, tá ligado? Aí se eu perder na aposta, eu pego o dinheiro com a agiota, aí eu recomeço o processo. Tigrinho de novo, entendeu? É assim que eu cheguei onde. Lugar. Não Mas eu tava falando, queria saber o que eram os salários altos da época. Porque, tipo assim, Wagner Love, Liedson e tal. Hoje em dia, um salário alto no Brasil é 2 milhões, é 3 milhões de reais. Na época, vamos ver se a gente acha isso online aqui. Vamos lá. Quanto Liedson ganhava por mês no Flamengo? Será que a gente tem essa info? Cadê? Ou seja, não precisava entrar em campo para ter direito ao dinheiro. Isso sem falar da remuneração mensal de 330 mil. 330 mil. Liedson tinha bônus de 700 mil mesmo se não entrasse. Epa. Segunda cláusula, o atacante tem direito a receber o dinheiro que foi relacionado em meta. Tá, aqui é questão de contrato, mas e salário? 700 mil é por ter alcançado meta. Remuneração mensal de 330. Aparentemente é isso. 330 mil na época era, tipo, nossa, dinheiro pra caramba. Hoje em dia, um jogador que não sabe nem chutar uma bola ganha isso, tá ligado? Jogou a Libertadores porque não se classificou. Foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana. Porém, algo que ninguém esperava, nem mesmo a diretoria, aconteceu, cara. Em 2003... O Mano falou uma parada aqui que é real. Pô, é bizarra a valorização do futebol brasileiro de 2017 pra cá. Absurdo. E a seleção piorou. Eu não sei se a seleção piorou. Piorou. Piorou porque em 2017 tinha um Neymar no auge. E a gente não tem nada hoje que se assemelhe ao Neymar. Então, sim, piorou. Mas, cara, o futebol brasileiro, no geral, melhorou muito.
se profissionalizou demais, tá ligado? A gente, se tiver time na Série A, na B, C é outra coisa, mas na Série A com estrutura muito ruim, muito ruim, é um ou outro, tá ligado? No geral, todo mundo tem um mínimo ali de decência, pô, ninguém vai ser carregado num carrinho de pedreiro, igual apareceu o goleiro do Flamengo aqui, tá ligado? E o Flamengo, sem um time badalado, conseguiu na raça ser campeão da Copa do Brasil, irmão. Liderado por Elias, Hernani Brocador, Paulinho, o Flamengo foi campeão naquele ano, eliminando o time mais forte no Brasil no momento, que era o Cruzeiro. Quem não lembra daquele golaço do Everton Ribeiro ali no jogo de ida da Copa do Brasil, né, irmão? Que ele pega o Luiz Antônio, dá um chapéu e dá uma bomba lá no canto do Felipe sem chance pro goleiro. Foi um dos gols mais lindos aí do campeonato da Copa do Brasil e do futebol brasileiro na época, né, mano? O Flamengo conseguiu eliminar o Cruzeiro naquela ocasião, no jogo da volta, e acabou sendo campeão naquele ano, no primeiro mandato do Bandeira de Melo. Isso não era pra acontecer, rapaziada, entre aspas, não tava nos planos da diretoria ser campeão de nada, mas se aconteceu foi uma bênção e isso deu... As bets tiraram a várzea da Série A. Cara, por incrível que pareça, vocês estão ligados que eu não sou muito chegado a bet, que eu acho que mais tira dinheiro da gente do que dá, tá ligado? Mas a nível futebol, eu acho que tem um fundo de verdade nisso. Bet, normalmente, eu falo até agente influenciador e tal, tá ligado? Mano, ninguém paga tão bem quanto bet. Quando eu, por exemplo, abro mão sabe, quando eu não quero fazer bet, mano, eu tô deixando de ganhar muito dinheiro. Eu tô sendo otário, tá ligado? Mas é porque eu realmente não fecho com essa merda. Mas, tipo assim, ninguém paga tão bem igual bet. Então, assim, não à toa, praticamente todos os times da Série A vai ter um master de bet. Sabe, é um ou outro que o master não é bet, porque bet paga bem demais, velho. Paga bem demais, é outra parada, tá ligado? Você fazer um contrato longo com casa de aposta é uma loucura. Uma aliviada. Mais de 100k? Sim. Sim, assim, pra influenciador que nem é tão grande, paga mais de 100k. É uma loucura. Se hoje o Flamengo consegue... E aí, pô, quando vai pagar para time, aí mesmo que o bagulho... Sem falar quando não rola de tipo assim... Uma casa de aposta nova tá chegando num time. Ela vai vir com muito dinheiro e ela ainda vai tentar, tipo, trazer um nome pra, a gente que ajudou a trazer esse aqui, tá ligado? Consegue estar nessa fase, muito se deve a esse título de 2013, porque esse título deu uma aliviada na pressão, a torcida falou, não, ganhamos a Copa do Brasil, o time tá andando, o Flamengo vai se recuperar. Isso deu uma aliviada no Bandeira de Melo. Tipo assim, a galera falou, vamos esperar o que esse velho vai fazer aí. Mas mal sabia a torcida que esse título não representava que estava perto dos anos de glória. Nossa, Felipe, Marcelo Moreno, o time sofrível. Pelo contrário, o Flamengo viveria um dos períodos mais difíceis da sua história recente. Nessa época, só quem era raiz mesmo era Flamengo. De resto, mano, ninguém queria ser Flamengo. Tipo, não tinha modinha de ser torcedor do Flamengo, né? Tipo assim, o Flamengo nessa época, eu falo porque eu convivi com muita gente, o Flamengo já tinha uma torcida grande, tá ligado? Esse papo do Flamengo ser a maior torcida do Brasil não é furado. Tá ligado? O Flamengo, de fato, tem uma torcida muito grande. É que de 19 pra cá, a coisa inflacionou. E aí você vai ter um monte de flamenguista que viu 3 jogos na vida e fala que é flamenguista. Inflacionou demais. Inclusive os torcedores flamenguistas aí, raiz, fica com raiva de quem começa a torcer de agora, porque, pô, pelo amor de sei lá, um bando de flamenguistas que nunca viu um Renato Abreu batendo uma falta, mas fala que é Deus, né, irmão? Nas janelas próximas ali, aquela época, o Flamengo traz o Everton, traz o Alec Gol, traz o Lucas Mugni e Márcio Araújo. O Flamengo com a janela, nada comparado às janelas de hoje em dia, né? Mas em 2014 o Flamengo terminou o Brasileirão em 10º lugar, não disputou a Libertadores e na Copa do Brasil foi eliminado nas semifinais pelo Atlético Mineiro, tomando a virada histórica, e na Copa Sul-Americana foi eliminada na fase de oitava de final pelo Atlético Paranaense. Nesse exato momento começou uma pressão absurda no Bandeira de Melo e a torcida já pedindo, tira esse velho daí, tira esse velho, o negócio dele é banco, ele não sabe de futebol não. Mas o faturamento do Flamengo começou a aumentar e as dívidas a diminuírem. O Flamengo termina o ano com a dívida de 600 milhões e um faturamento 347 milhões. Então o Flamengo reduziu 100 milhões da dívida e ainda aumentou. Isso aqui atrás era pra ser um urubu? Obviamente isso aqui é uma imagem de IA, tá ligado? Isso aqui será que era pra ser o urubu do Flamengo? 100 milhões de faturamento. E nesse momento o Flamengo começa a fazer algumas contratações.
Nossa, você vê que o time era feio. Quando eu olho um monte de gente aqui, eu não consigo reconhecer quase ninguém. Reconheça aqui o Wallace, o zagueiro Leitor, hein? Quem viveu, viveu. Que antes pareciam impossíveis e Gabriel. chamava a atenção do futebol nacional. Em 2015, o Flamengo simplesmente contrata o jogador que havia acabado de ser campeão mundial pelo Corinthians. Sendo ídolo do clube, Paulo Guerreiro chegava ao Flamengo como principal nome para a temporada. Acabou o caô, o Guerreiro é matador. O Guerreiro chegou. Alguma coisa assim. A rima é algo nesse sentido. Junto com ele na janela daquele ano veio o Ederson, Alan Patrick e Armeiro. O Flamengo terminou o Brasileirão em 12º lugar. A Libertadores não disputou mais uma vez e na Copa do Brasil foi eliminado nas quartas de final. Pelo Vasco, Guerreiro chegou? o maior rival do Flamengo historicamente, né, mano? E a pressão ao Bandeira de Melo aumentava até mesmo dentro do Flamengo. Isso aqui é uma parada, tá? Ele até acabou de falar aqui, ó. Pera. Não, pelo Vasco, o maior rival do Flamengo. O pessoal ainda fica nessa discussão de o Vasco é o maior rival do Flamengo, não é? Porque hoje em dia o Vasco, querendo ou não, foi deixando um pouco pra trás. Mano, não porque eu sou vascaíno, mas eu acho que é. Eu tava vendo até o Mauro César falar sobre isso também, que na visão dele tá ligado? É o Vasco, sim. Obviamente tem a rivalidade de, sei lá, Fla-Flu tem um nome bonito no clássico, o Botafogo também tem rivalidade. Assim, um atestado de grandeza do Flamengo é que todo mundo do Rio odeia o Flamengo. Isso aí é real. Tipo assim, quem o Fluminense mais odeia é o Flamengo, quem o Vasco mais odeia é o Flamengo, quem o Botafogo mais odeia é o Flamengo. Atestado de grandeza. Agora, falando do ponto de vista do Flamengo, eu ainda sigo achando que é o Vasco. O Vasco é a maior rixa ali e é muito louco porque se você for ver hoje em dia, né, estão em patamares querendo ou não diferentes, mas segue sendo essa parada. Historicamente, né, mano? E a pressão ao Bandeira de Melo aumentava até mesmo dentro do Flamengo. Algumas pessoas da diretoria dizendo, o Flamengo tá sendo campeão de balanço, mas a gente não quer ser... O mano falou, é igual o Corinthians em SP. Cara, não sei. Eu não tenho tanto conhecimento assim da cultura do futebol paulista. O que eu percebo... Primeiro que assim, quando eu era criança, eu achava que a maior rivalidade de São Paulo era Corinthians e São Paulo. Eu achava que era isso. Hoje eu vejo que, tipo assim, a galera odeia o Palmeiras com uma força. Pô, você vai no estádio do Corinthians, se você tiver de verde em qualquer coisa, deu ruim. Tá ligado? Eu lembro que quando eu fui lá na Neoquímica, o cara que tava me arrumando o ingresso, ele falou, cara, nem meia verde, tá? Nem meia. Tipo assim, não é pra ir com uma camisa verde, não. Isso aí todo mundo sabe. Tipo, nem meia. Eu falei, tá, tudo bem, né? Não vou inventar moda. A galera odeia o Palmeiras com força. E aí eu não sei quem é mais odiado. Você que tá vendo isso aqui é um vídeo de Flamengo, futebol carioca. Mas você que não torce pra nenhum dos dois aqui, você que torce para São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, na sua visão, quem que é o mais odiado? Deixa aí nos comentários. Campeão de balanço, a gente quer ganhar título. Porém, o Bandeira de Melo continuava firme no seu modelo de administração. O Flamengo encerrava aquele ano de 2015 com cerca de 500 milhões em... Todos de São Paulo se odeiam. Não, porque o Santos é mais de boa. O Santos é o time do litoral, é o time da praia, é o time do Pelé, do Neymar e tal. É mais suavezinho. Dívidas, já reduzindo 200 milhões da dívida inicial e aumentou seu faturamento para 354. Foi bater... desgraça, né? Ele fez o óbvio, mas é um óbvio que provavelmente não é tão fácil assim de fazer, porque senão todo mundo no Brasil ia estar fazendo. Era só isso no Vasco, velho. Era só isso. Milhões. 2016. Naquele ano, um grande ídolo chegava ao Flamengo e era recepcionado com grande festa. O Flamengo simplesmente trazia Diego Ribas, com grande carreira no futebol europeu, que se tornou o tanto que os meninos da Vila não respeitam a Vila é brincadeira. Do símbolo. Quis o destino que o único menino da Vila fiel fosse Neymar Júnior. Dessa mudança de patamar no projeto. Então, assim, o cara que trouxe o marco de que o Flamengo tava mudando muito financeiramente foi a contratação do Diego Ribas. Apesar de que o Guerreiro foi uma grande contratação, o Diego Ribas era um cara que tava vindo de fora, tava vindo da Europa e começou a mudar a imagem do Flamengo e falou, esse cara viu alguma coisa, o Flamengo tá ganhando credibilidade de novo no mercado. Ele nem colocou, mas tem a fala, é do Carlos Eduardo? Deixa eu ver. Sempre que a gente entra nesses vídeos sobre o Flamengo, história assim de como o Flamengo se reestruturou, Carlos Eduardo. Deixa eu ver se é ele mesmo. Ninguém vai querer. Vamos ver se é Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, olha só. Isso aqui, isso aqui é histórico. Tá aqui, ó. O jogador Carlos Eduardo, com essa chuteira que é o meu sonho, meu Deus do céu. Se alguém quiser me presentear, tamo aí. Ele era jogador do Flamengo, ele sai de lá meio tretado e tal, e ele solta as seguintes aspas. Cadê as aspas?
Daqui a alguns anos, ninguém mais vai querer jogar no Flamengo. Se pá que ele errou. Se pá. Talvez. Isso é de 2014. Talvez ele tenha errado. Talvez. Eu desconfio ali que a análise dele não foi tão precisa. Do Diego Ribas, das promessas aí do futebol brasileiro, né? Na década de 2000 aí, jogou com o Robinho, fez carreira na Europa e tá voltando pro Brasil com uma idade até boa. O projeto Flamengo parece que tá crescendo. Naquela janela o Flamengo... Nossa. Hever e Rodinei, tudo bem, mas aqui no meio, trouxe Hever, Rafael Vaz e o mais lindo de todos, Rodilindo. Mas dentro de campo, naquele ano, o Flamengo mais uma vez não disputou a Libertadores. Na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas de final pelo Fortaleza e na Copa Sul-Americana eliminado nas quartas de final pelo Palestino do Chile. No Brasileirão, o Flamengo conseguiu um feito que não acontecia há muito tempo. Terminou em terceiro lugar, algo que não acontecia há pelo menos 7 anos. O Flamengo terminou 2016 com a dívida em 420 milhões e um faturamento aproximadamente de 510 milhões. Pela primeira vez em muito tempo, o Flamengo encerrava uma temporada com um faturamento maior do que a sua dívida, entrando mais dinheiro do que saindo. E com isso, Bandeira de Melo sempre procurando novas formas de receita. Toda essa recuperação que o Flamengo teve financeiramente em 3 anos foi absurda e só foi possível devido à gestão e principalmente pelo maior patrimônio que o Flamengo tem como clube, a sua torcida. O Flamengo teve recorde de bilheteria e sempre foi o clube que mais recebeu com direitos de transmissão, justamente pela enorme audiência que o Flamengo traz nas transmissões. Aí é algo que assim, não tem como discutir, né, rapaziada? O Flamengo, todo jogo são milhões e milhões e milhões. Até como tem a questão de receber tanto a mais assim, mas tudo bem. Pessoas assistindo. Inclusive... Mas que realmente, né, o Flamengo ele vai ter um engajamento sempre maior, isso é fato. Rapaziada, o futebol é algo bem lucrativo que movimenta milhões e milhões de reais, né? E a gente pode tirar uma ponta disso e ganhar um bom dinheiro com isso, rapaziada. Eu tô preparando aqui pra vocês um curso, né, o treinamento onde eu vou ensinar vocês a lucrar com o futebol aí através de páginas, beleza? Página de futebol, uma página do time do seu coração, página do Flamengo, através de edits, mano, edit do Flamengo, edit de outros times, edit de jogador, isso dá bastante dinheiro e em breve eu vou lançar um curso aí pra vocês. Estamos aprimorando pra ficar as aulas bem redondinhas. Nem sei o que é, tá ligado? Não conheço, parece um curso e tal, mas o Victoriano manja de internet, tá? É um cara que já fez Free Fire, agora fala sobre futebol, é um cara que já rodou em bastante coisa. Só antecipando aqui vocês, mas vamos seguir, mano. Em 2017, o Flamengo trouxe Everton Ribeiro, Rodolfo, Berril e Giovânio pro empréstimo. Não foi campeão do Brasileirão, foi eliminado na Libertadores na fase de grupos e na Copa do Brasil foi vice-campeão, perdeu pro Cruzeiro na final. Na Copa Sul-Americana, vice-campeão também, perdeu pro Independente. Mas na dívida do Flamengo tinha sido reduzida para 375 milhões e o faturamento aumentou para 648 milhões, quase o dobro da dívida. E aí entramos em 2018. Em 2018, o Flamengo começava ali a base e o surgimento de um dos times mais vitoriosos da história do Flamengo. Em 2018, o Flamengo trouxe... Do Flamengo é mais... Se bem que tem, né, Mundial com o Zico e tal. Mas, pô, Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Caralho, 2019 foi loucura. Na janela, Henrique Dourado, Vitinho, Lucas Paquetá, que foi promovido ao profissional, Uribe... Ah, tá, já ia falar, ué, trouxe o Paquetá? Paquetá veio de onde? E depois subiu o Vinícius Júnior, também pro profissional. O Flamengo terminou o Brasileirão em segundo lugar. Na Libertadores foi eliminado nas oitavas de final pelo Cruzeiro e na Copa do Brasil eliminado nas semifinais pelo Corinthians. Porém, o Flamengo terminou aquele ano com um faturamento em 700 milhões e ainda teve a venda, obviamente, futuramente ali, do Vini Malvadeza, que... Vini, Reinier, Paquetá. Traria muita grana pros cofres do Flamengo. 164 milhões de reais foi o que o Real Madrid pagou pelo Vini Malvadeza. Com essa venda, o Flamengo fez... Cara, quanto? Aí foi o que o Real Madrid pagou do Flamengo. 160... Olha que loucura. O Real Madrid pagou menos no Vinícius Júnior. No Vinícius Júnior, claro, que era um Vini muito novo. Mas o Real Madrid pagou menos no Vinícius Júnior do que o Botafogo acabou de negar a compra, né, a tentativa de compra do Danilo. O Fulham tentou 190 milhões de reais para comprar o Danilo. O Botafogo falou, não valeu, não vai ter como a gente comprar outro a tempo, então não.
Assim, o futebol encarece pra caramba, tá ligado? 84 milhões de reais foi o que o Real Madrid pagou pelo Vini Malvadeza. Com essa venda, o Flamengo fecha ali O bom que a IA que era pra escrever Adidas, ela escreveu Aidas. em 2018, quase 1 bilhão de faturamento, né, mano? O Flamengo começou a investir muito na base e no mesmo ano, Rodolfo Landim assumiu o cargo de presidente do Flamengo. Bandeira de Melo saiu e o Landim chegou, mas já com um caixa reestruturado, dava início à era mais vitoriosa da história do Flamengo. Logo no seu primeiro ano, em 2019... Pô, pela importância do Bandeira de Melo, seria justo se ele fosse o cara no poder em 2019, né? Um cara que fez tanto pela história do time, tipo, se o Flamengo tá bem hoje é muito por causa desse maluco, ele era pra ter desfrutado de 2019 no poder. Rodolfo Landim fazia a maior e melhor janela de transferências da história do Flamengo até então. Trouxe a Arrascaeta por 63 milhões, que na época foi a maior contratação Caralho, o futebol encareceu demais, da história. Bruno Henrique, Gabigol por empréstimo, Rafinha sem custo de transferências, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Pablo Mari. E claro, o técnico Jorge Jesus com o maior salário da história de um treinador no futebol brasileiro. E o resto vocês já sabem, né? Campeão carioca, campeão da Taça Guanabara, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O time terminou aquele ano com mais títulos do que derrotas. E Jorge Jesus era uma loucura. com recorde de vitória da história dos pontos corridos naquela época. Com a média de público no Brasil, cerca de 60 mil torcedores por jogo no Maracanã, 120 milhões de premiação e um faturamento de cerca de 950 milhões naquele ano, quase 1 bilhão de reais. Em 2020, 21, 22, 23, 24, o Flamengo superou a marca de 1 bilhão em faturamento. Tudo isso é disponível de acesso ao público no portal de transparência do Flamengo, beleza, rapaziada? Em 2023, o Flamengo já ostentou ali em suas contratações, mas não conseguiu grandes títulos, né? Foi um dos piores anos da história do Flamengo reestruturado. Disputou tudo, mas acabou não ganhando nada. Mas em 2024, o Flamengo passa por muitas polêmicas, mas consegue ser campeão da Copa do Brasil. Na janela de 2024, o Flamengo traz Alcaraz, Alexandro, Michael, Gonzalo Plata. O Alcaraz foi um delírio coletivo, né? Chegou, jogou uns joguinhos ali, meteu o pé e vida que E segue. ainda nós temos as contratações que foram feitas na janela anterior. Luiz Araújo, Cebolinha e todos os outros craques que compunham o elenco do Flamengo naquela gestão. E em 2024 o Flamengo termina com quase 2 bilhões de faturamento e inicia 2025 fazendo essa janela que você está vendo aí Pô, mas o que é quase 2 bi? É 1 ponto o quê? agora. Samuel Lino, Jorginho, Saul. E a tendência, rapaziada, é que o Flamengo a cada ano fique cada vez mais forte. A nova diretoria acabou de chegar e tá fazendo um bom trabalho de gestão, ainda tá dando sequência à gestão lá do Bandeira de Melo, do Landim. O pessoal tá falando que o Alcaraz foi um dinheiro gasto à toa, mas se eu não me engano recuperou, então, tipo assim, ele não serviu como jogador pro time, mas o que foi gasto foi recuperado, então saiu no 0x0, tá ligado? Em um clube que gasta de maneira Se eu não me engano, teve um pouquinho de lucro ali, mas é pouca coisa. coerente e que consegue se estabelecer num patamar gigantesco. Então, pra quem torce contra o Flamengo, mano, infelizmente, pra vocês, o Flamengo ainda tem a tendência de só crescer. A tendência é essa, infelizmente. Mas tudo isso é possível e deve ser agradecido ao presidente Bandeira de Melo, que mudou a história do clube e a mentalidade do clube para um clube de gestão, para um clube que age. Pô, a felicidade, essa imagem dele do aqui, clube. ó. A felicidade desse mano, porque ele deve ser Flamengo pra caramba. Lá em 2019, lá em Lima, vendo o time ganhar a Libertadores, ele sabia que, tipo assim, mano, o meu trabalho possibilitou isso aqui, tá ligado? Porra, nossa, deve ser uma felicidade. Sabe, o seu time, pô, deve ser muito E a doido. mentalidade do clube para um clube de gestão, para um clube que age. Imagina, tipo, o seu time tá desandado, você entra lá, muda a história do time e vê ele voltando a ganhar a Libertadores. Porra! Da maneira que deve agir. Um clube que age com transparência e tendo uma gestão profissional. O Flamengo acaba de meter uma goleada histórica no Vitória e faz uma campanha absurda, superando até os números de 2019 com Jorge Jesus. O técnico Tá Felipe superando? Luiz conseguiu montar um elenco extremamente competitivo e que hoje é favorito na América do Sul, na Copa Libertadores e favorito no
Brasileirão. Mas vamos ver Principalmente o que vai dar, no né, Brasileiro. rapaziada? Futebol é jogado, o dinheiro não entra em campo. É jogo a jogo, né, irmão? Conclusão. De onde vem o estranho e suspeito dinheiro do Flamengo? Vem de uma ótima gestão, de um clube que tem um patrimônio inigualável, que é a sua torcida gigantesca, que movimenta bilhões. Só que se você for parar pra ver, por exemplo, em São Paulo, o Corinthians também tem uma torcida muito pica. E aí você vai ver a situação financeira do Corinthians, é o contrário do Flamengo, tá? Né? Atolado em dívida. Então, torcida é um bagulho muito importante, mas só a torcida também, sem gestão, não adianta muita coisa. Reais, e um clube que é credibilizado no mercado, com um faturamento para muitos clubes inalcançável. Então não tem nada de suspeito aí, nada de estranho no faturamento do Flamengo. Inclusive acaba de fechar o maior patrocínio da história aí. Simplesmente absurdo. Essa foi a retrospectiva aí da história do Flamengo. Espero que você tenha gostado, torcedor flamenguista. Você que não é flamenguista e gosta de consumir conteúdo de qualidade, entender mais sobre o futebol nacional. Outro clube que tem um patamar pra chegar ao que o Flamengo chegou, rapaziada. Corinthians? É o Corinthians, né, mano? Corinthians. O maior patrimônio que um clube pode ter é a sua torcida. Se o clube tem uma torcida gigantesca e consegue administrar isso, gerando forma de receitas e sem fazer aquela, você sabe, né? No clube, o clube tem a tendência a crescer muito, irmão. Então, aí que é foda. Então o Corinthians tem patamar pra chegar perto do Flamengo aí, pra alcançar o Flamengo. São Paulo tem uma enorme torcida, era um clube que tinha uma gestão absurda. O Vasco também tem uma torcida gigantesca. O Palmeiras também. Então o futebol brasileiro... Mas o Vasco só de dívida tem 1,4 bi, tá ligado? Então, assim, tem como dar a volta por cima? Tem como dar a volta por cima, mas vai demorar, vai dar trabalho, vai precisar de tempo. Ou então de algum sheik muito, muito rico que chega e resolve a coisa. O brasileiro tem muito a crescer. Com essa crescente do Flamengo, isso é bom pra todos os clubes, porque isso traz mais... Nasser Al-Khelaifi é o do PSG. Se quiser chegar junto, tá ligado? Agora você já ganhou a Champions, você vai querer ganhar mais o quê? Campeonato Francês. De novo? Pra quê? Tá ligado? Eu acho que a vida sem um desafio, não, é uma vida que vale a pena ser vivida, tá ligado? Então, vamos recolocar desafio na sua vida? Queria ganhar a Champions com o PSG. Conseguiu. E agora? Vai ficar parado nisso? Vem pro Brasil. Pode vir. Profissionalismo, né, mano, pras outras gestões. Se um clube se destaca muito, os outros falam, por que a gente não consegue se a gente tem tal torcida? Aí começa a vazar uns escândalos, aí o clube começa a crescer. Então, quando... Corinthians tem 2 bi. A dívida lá é um bagulho muito doido. Ali, eu não sei a fundo o que aconteceu de fato. E o Casimiro? Mano, o Casé, tá ligado? Não o Casimiro jogador, o Casimiro da Casé TV. Assim, eu torço muito pra aquele canal ficar o mais grande possível, o maior possível, tá ligado? Pra que ele enriqueça o máximo que der pra ele aparecer comprando aquele time. Eu não vejo a hora. Um clube como o Flamengo começa a crescer. Imagina, a gente fala brincando, mas imagina se daqui, sei lá, uns 20 anos, o Casemiro não chega ao ponto de ter grana pra, comprar o Vasco. Seria um bagulho foda, velho. Assim, eu não vejo a hora de xingar ele, tá ligado? No Brasil é muito bom pra liga, cara. Infelizmente no Brasil a gente não tem essa mentalidade. Lá nos Estados Unidos eles fazem muito isso. Mas aí não rola, não. Aí não dá pra tirar os Estados Unidos como exemplo, porque eles não têm rivalidade, porque eles não entendem como é que funciona o futebol. Então, nesse caso, eles que estão errados mesmo. Clubes todos dos Estados Unidos se reuniram pra trazer o Messi por Inter Miami, porque isso era bom pra liga. Mas aí todo mundo ali é amigo, não tem rivalidade, eles não têm esse tempero latino. O crescimento do Flamengo, o crescimento do Palmeiras, isso é bom pra liga. Mas espero que você tenha gostado. Se inscreve aí no canal do Vitorando, deixa o seu like, meu parceiro. Espero no próximo vídeo aqui, beleza? Até a próxima, valeu, fui, tchau. É isso, vídeo original, o canal do Victorando, na verdade, estará aqui na descrição. Você que não conhecia, se inscreva lá, é muito bom. E você que não conhece, que conheceu agora por esse vídeo, se inscreva aqui também. Você percebeu aí que eu não sou flamenguista, você tá ligado? O flamenguista não é como... Mas se inscreva aqui. Pra Liga mais ou menos, senão vira Bundesliga. Então, o Flamengo, é bom pro Brasileirão ter o Flamengo, a partir de que o Flamengo não seja tão soberano e não seja tão exclusivo, tá ligado? Tipo assim, é bom que tenha o Flamengo, mas se puder ter o Flamengo muito pica, o Palmeiras também, sei lá, o Corinthians, o Vasco, quanto mais times picas é melhor, tá ligado? Porque se você só tem um, você vira Bundesliga, se você tiver só 2, você vira La Liga, entendeu? E aí se você tiver vários times com potência financeira, você vira Premier League. Né, que a gente vê aí, mano, sei lá, o Fulham com dinheiro absurdo, o Nottingham Forest, o Pipipipopopó, sabe, o Bournemouth tendo grana, né? Então, assim, quanto mais times igual o Flamengo, é melhor. Porque se ficar muito em cima só de um, aí a coisa fica meio feia. Aí, você tá ligado? Aí não anda, não.